A história segue o nosso protagonista chamado Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos. Ele também trabalhava meio período em um estabelecimento, no entanto, ele achava essa vida muito chata, tendo que fazer as mesmas coisas dia após dia. Ele não estava aguentando mais esse tédio, mas sua vida muda completamente após a Terra começar a ser invadida por monstros, e após isso ele é transportado para um lugar de despertar chamado Tutorial. No entanto, após terminar o tutorial, ocorre um erro no sistema e ele não retorna para a Terra, ficando preso no tutorial. Após passar 3.000 anos nesse lugar, enfrentando um monstro brutal, ele quebra o espaço-tempo e retorna à Terra com sua própria força, com todas suas estatísticas no máximo. Esta é a parte 5, se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Kim estava enfrentando a líder da guilda do escudo chamada Yurin. Ele estava bastante irritado, pois a guilda dela era responsável por proteger a área onde sua mãe estava. Com isso, ele vai fazê-la pagar por tudo o que aconteceu sem piedade. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo, pois estava apenas sendo jogada de um lado para o outro sem conseguir fazer nada. Ela se pergunta se esse cara é tão forte assim. Quando Kim vai dar outro soco, ela acaba fugindo. Ela pensa que só precisa sobreviver. Kim fala que não deixará ela ir e assim vai rapidamente atrás dela. Em seguida, Yurin dá um soco no gerador e partes do seu corpo começam a entrar, e após isso uma forte luz é emitida. Voltando para Yubin, ele ainda estava lutando. Miseoki fala que ele é realmente rápido, mas pergunta por quanto tempo ele planeja continuar. Irritado, Yubin apenas vai para cima dele, e com isso eles começam a trocar vários golpes, porém Yubin sabia que não tinha muito tempo, e logo em seguida ele acaba sendo acertado. Neste momento, ele pensa que não tem outra escolha. Miseoki pergunta se ele já estava cansado, e devido a isso, ele vai para cima de Yubin com tudo, acertando o golpe diretamente nele. Mas o que ele não esperava é que esse era o plano de Yubin para conseguir pegá-lo, e assim Yubin consegue acertar um golpe fatal. Após isso, Yubin fala para Miseoki se lembrar disso, quando está tentando matar alguém, lute com sua própria vida em risco, e com isso, o setor 3, Yubin contra Miseoki e Yubin sai com a vitória. Voltando para Kim, Yurin acabou se transformando completamente. Ela fala que finalmente alcançou o poder absoluto. Kim pergunta o que ela fez. Ela começa a rir e agradece a persistência de Kim, e agora ela tem um poder muito mais forte do que o dragão de fogo. Yurin fala que ela é o apocalipse que vai destruir o mundo. O sistema avisa que um draconiano apareceu, e esse monstro não está na base de dados, com isso é impossível mensurar a força. Kim fala que ela realmente abandonou sua humanidade. Após isso, ela começa a conjurar uma enorme bola de fogo. Yurin fala para Kim nunca se render a ela. Kim começa a rir dizendo que isso é interessante. Ela questiona se ele realmente estava rindo e diz que vai ver por quanto tempo ele consegue rir, lançando várias bolas de fogo nele. Kim começa a canalizar sua força no soco e assim vai para cima com tudo, passando por dentro das bolas de fogo como se não fosse nada. E assim ele vai em direção a Yurin. O sistema informa que a habilidade do primeiro assassino de dragões estava ativando, e com isso, o dano contra dragões e oponentes similares aumenta em 50%. Logo em seguida, Kim dá um poderoso soco diretamente no rosto de Yurin, e assim Yurin é jogada para longe. Kim pede ao sistema para encontrar onde Yurin tinha caído. Após analisar, o sistema diz que o sinal é muito fraco para localizar, com isso começa a procurar por sinais de vitalidade de Yurin. O sistema informa que atualmente ela está sobrevivendo com HP abaixo de 1%, e assim mostra sua localização. Kim fala que vai matá-la apropriadamente. No entanto, o sistema avisa que o horário atual é 14h29 e com isso era recomendado priorizar a destruição dos fornecedores de mana. Kim fala que parece que vai ter que destruir essa coisa primeiro. Yui, após uma luta intensa, conseguiu vencer sua inimiga. Após ver o horário, ela se prepara para destruir o gerador. A agente Joe também saiu vitoriosa, porém acabou machucando bastante alguns dos animais. Bastante triste, ela pede desculpa por tudo. Ela fala que não se esquecerá do sacrifício deles. Voltando para Kim, ele pergunta ao sistema como os outros estão. O sistema informa que pode procurar por informações dos sobreviventes, mas a inibição de reconhecimento é forte, então iria levar um bom tempo. Kim fala que apenas deve confiar neles. Quando chega a hora, Kim destrói o gerador principal. Yui também destrói um dos geradores, e o Bin também consegue destruir o dele. A agente Joe logo em seguida destrói outro, e por último Kang destrói o gerador. Após isso, Kang volta à sua outra forma normal. O vice-capitão pergunta o que aconteceu com a missão. Kang responde que eles conseguiram. O vice-capitão fica bastante feliz. Na hora marcada, o time de Kim conseguiu destruir os 4 fornecedores auxiliares, assim como o fornecedor de mana principal. E com isso, o time de Kim concluiu a missão e a barreira é desfeita. No local onde Urin estava, o diretor aparece segurando o parque. Ele fala que ela estava em um estado bastante ruim. Ela pede para o diretor, chamado James, se apressar. James fala que ela tem que tomar a responsabilidade pela falha.
Ela pergunta o que estava acontecendo. James fala que até trouxe seu irmão porque pensou que ela conseguiria, mas agora estava vendo que foi inútil. James se desculpa, mas diz que não tem muito tempo e com isso vai deixar a reunião deles para a vida após a morte. E quanto ao fragmento do dragão de fogo, ele diz que vai usá-lo para uma boa causa, onde, em seu ponto de vista, ele tinha que pegar pelo menos algo. E assim, ele arranca o fragmento do corpo de Urim. Ela pergunta quem ele realmente é. Ele começa a rir dizendo que isso é patético e questiona se ela ainda não descobriu. James fala que o hype é maior e mais profundo do que ela imagina, e logo em seguida o corpo de Urim começa a virar cinzas. Park fica bastante triste. James fala que isso é bastante irritante, mas para sua surpresa, no momento em que ele iria usar a pedra de retorno, ele se pergunta como esse cara chegou tão rapidamente. Kim já estava ao seu lado bastante irritado. Kim, com uma ira imensa, pergunta o que ele estava fazendo. Logo em seguida, James usa uma habilidade e vai para outro lugar. Ele fala que se encontraram novamente. Kim pede para James para entregar o fragmento. James fala que faz um tempo desde o último encontro deles, então James questiona se ele não estava sendo rude. Kim fala que não acha que eles têm um tipo de relacionamento em que eles se cumprimentam. James fala que isso é verdade. Rapidamente, Kim tenta acertar um chute, porém James acaba desviando. Ele fala que Kim é bem atrevido, dizendo que não podem conversar assim. Kim fala que também não acha que eles têm um tipo de relacionamento em que possam conversar pacificamente. James começa a rir e fala que Kim é muito forte, tão forte que é difícil de acreditar que é humano. Kim diz para ele parar de falar besteiras. James fala que Kim é como um sapo em um poço onde ele precisa saber que o mundo é bem maior do que ele pensa. Kim pergunta se ele está falando sobre o hype. James fala que se ele quiser pode torná-lo um membro da hype, onde ele tem esse tipo de autoridade como pode ver. Kim pergunta o que seria exatamente essa hype. James fala que é uma nova raça de humanos e também o futuro da humanidade, onde está em um nível completamente diferente de um país como esse ou da Guilda do Escudo. Eles são a ordem de um novo mundo. Kim fala que não parece tão ruim. O diretor começa a rir dizendo que é isso mesmo e sabia que ele não recusaria. Mas Kim rapidamente nega dizendo que estava falando que não vai ser tão ruim e quebrar todos eles na porrada. E assim ele vai rapidamente para cima de James e o segura. James se pergunta por que sua habilidade de fluidização não estava funcionando. James fala que ele estava recusando uma boa oferta e tornando isso como um castigo. Ele fala que não há nada desse mundo que possa lhe restringir. Em um lugar mais afastado, a primeira-ministra chega. Ela pergunta o que aconteceu com esse lugar. Sua funcionária fala que a magia de camuflagem que estava cobrindo a cidade já foi quebrada. A ministra fala para investigar a situação e resgatar as vítimas, e o resto deles vai procurar o paradeiro de Urim. Ela pensa que não tem como a magia da alucinação quebrar tão facilmente e Urim não era um mago qualquer. Ela se pergunta o que Urim estava planejando. Pouco tempo depois, ela encontra Yui. A ministra pergunta o que aconteceu e por que ela estava neste lugar. Bastante ferida, ela diz que isso é uma longa história. Após olhar ao redor, a ministra vê o corpo de Miae da Guilda do Escudo. Ela pergunta se foi Yui quem fez isso. A ministra fala que ela melhorou muito e Yui fica feliz por ela ter reconhecido sua força. Logo em seguida, elas veem uma forte luz próximo de onde estavam. A ministra se pergunta o que foi isso. Em outro lugar, Yubin estava carregando seus companheiros e pouco tempo depois se depara com Joae. No entanto, ele passa por ela sem falar nada. Ela fala que vai ajudá-lo, mas ele diz que não precisa de ajuda. Ela se desculpa dizendo que não teve escolha, pois era assim que os tempos eram. Yubin pergunta se falou algo sobre isso. Antes que ela consiga falar mais, outras pessoas aparecem para ajudar. Um deles fala para levar Yubin para a ambulância, pois ele estava sangrando muito, e em seguida eles também veem a luz forte. Em outro lugar, a pessoa misteriosa estava vendo alguns documentos quando aparece uma luz na sua frente e, para sua surpresa, quem sai do portal é Kim segurando James. Essa pessoa fala que isso é bem interessante, onde ele estava imaginando quem tinha aberto o portal de teletransporte de emergência e agora vê que foi ele. Kim fala que não tem ideia do que fazer agora que a nova raça o reconheceu. A pessoa fala que Kim não tem a postura correta. Kim fala que não sabe sobre essas coisas, mas pede para ele ouvir com cuidado. Kim fala que se ele puder, era para se esconder bem, pois de agora em diante ele vai caçá-lo e vai achar todo mundo da hype e despedaçá-los. A pessoa começa a rir muito, falando que sabe que ele acha que é tudo isso porque pegou alguns fracotes. Ele fala que nunca vai se esconder, dizendo que estará esperando por ele, mostrando onde estava. Em seguida, o portal se fecha e Kim retorna para onde estava. Após isso, todos os outros chegam.
Todos ficam felizes por Kim está bem. Kim fala que todos fizeram um bom trabalho. A ministra fala que ele também fez um ótimo trabalho, onde se não fosse por ele e todos que estavam neste lugar teriam que ter feito um sacrifício ainda maior. Joe fala que se tivessem achado onde Yurin estava rapidamente tudo poderia ter sido evitado, ela sente muito por isso. A ministra fala para não se preocupar com isso, pois era graças a todos os presentes que foram capazes de terminar assim. E para surpresa de todos, em seguida o presidente chega e fala que a partir de agora ele vai cuidar das consequências e das responsabilidades. Ele sente muito por chegar tarde. Ele fala que o presidente desta nação não pode nem sequer se teleportar por causa da legislação, com isso ele não poderia vir mais rápido mesmo se quisesse. A ministra pergunta por que ele vai até esse lugar, pois poderia haver alguns inimigos. O presidente fala que é devido a isso que deveria estar nesse lugar, pois seus preciosos cidadãos foram aterrorizados em solo sul-coreano e como presidente como ele poderia apenas se esconder. A ministra pergunta se ele é a mesma pessoa do incidente com o dragão de fogo. Ele fala que durante uma quebra de uma dungeon de 8 estrelas, o presidente deve evacuar para um bunker, a lei é assim. Em seguida, ele vai cumprimentar Kim, dizendo que recebeu muitos relatórios dele, com isso ele fala que é um prazer conhecê-lo. O presidente fala que ele é incrível, assim como dizem os boatos. Kim agradece os elogios. Em seguida, o presidente vai até onde Park estava. Ele ainda estava triste por causa da sua irmã. Um dos seguranças fala que ainda é perigoso, então era melhor não se aproximar. O presidente questiona o que ele quer dizer com perigoso, perguntando se o lugar mais seguro da Coreia do Sul é próximo ao Capitão Kim. Ao se aproximar de Park, o presidente fala que ele é lamentável, mas a justiça sempre prevalecerá, pois se alguém cometer um crime, o mesmo deve ser punido. O presidente fala que não será fácil escapar dessa vez, pois ninguém virá resgatá-lo dessa vez. Em seguida, os seguranças prendem Park e o levam. Após isso, o presidente fala que agora eles têm que pensar no que fazer futuramente. A ministra fala que vai começar tomando conta do que será anunciado ao público. O presidente fala que não estava falando desse tipo de coisa, onde no momento a Coreia do Sul não enfrentou uma quebra de dungeon, mas um ataque terrorista de uma organização humana. Ele pergunta o que Kim acha disso. Kim fala que acredita que eles precisam cortar o mal pela raiz. O presidente fala que tem o mesmo pensamento, dizendo que ninguém que aterrorizou a Coreia do Sul tem o direito de permanecer vivo. Em outro lugar, no hospital, um dos companheiros de Yubin pergunta por que o capitão estava tão preocupado. Ele pergunta se é por causa dela, e Yubin fala que não é isso. Logo em seguida, todos chegam, e Yui pergunta se eles estavam bem. Joei fica feliz por Yubin estar bem. Seu companheiro começa a rir falando para olhar a cara do capitão. Joe pergunta como ele está se sentindo, e Yubin fala que está bem. Kang pergunta por que Yubin estava agindo dessa forma. Kang pergunta se é algo que só ele não sabe. Yui pergunta de qualquer forma, eles já decidiram o que vão fazer. Yubin se levanta e fala que estava indo para Hong Kong. Em outro lugar, o presidente fala que para essa missão ele quer que o Capitão Kim seja o líder. Kim fala que era exatamente isso que iria pedir. A ministra pergunta o que vai acontecer com a defesa do continente. O presidente começa a rir dizendo que ele mesmo vai cuidar disso. Ele fala que de agora em diante, o Capitão Kim do time especial de gerenciamento de dungeons está dispensado da sua posição. A ministra fica bastante surpresa. O presidente fala que a partir de agora, Kim será oficialmente apontado como comandante de operações especiais, e sua posição será tratada igualmente com a de um tenente-general do exército. A ministra tenta intervir, mas o presidente fala que isso já foi aprovado pelo chefe do Estado-Maior e também pelo ministro da Defesa Nacional. Ele fala que assumirá toda a responsabilidade, afinal ele é o presidente, e se isso não funcionar direito, ele pode simplesmente renunciar. A ministra questiona como ele pode simplesmente dizer isso. O presidente fala que não é uma pessoa especial como a primeira-ministra, e essa é a única forma que ele pode ajudar. A ministra sabia que se Kim fosse pego no exterior, a nação negaria a existência desse agente. O presidente fala que a Coreia do Sul fará o que for necessário para ajudá-lo, assim como ele os protegeu. Eles agradecem em nome de todos por ele resgatar os cidadãos. A ministra fica feliz com tudo. Em um lugar mais afastado, um cara estava observando a base e fala no rádio que nada especial por enquanto. Esse cara pergunta se ele tem certeza de que ele estava partindo. A pessoa no rádio fala que eles têm informações confiáveis e não era para perder a localização dele. Ao olhar com binóculos, ele vê várias pessoas. Ele fala que as notícias realmente viajam rápido, dentro da base todos estavam reunidos. Joe fala como esperado tem agentes de toda parte do mundo. A ministra fala que todo mundo estava curioso sobre o próximo movimento deles, especialmente os movimentos do comandante Kim. Kang pergunta por que Kim não estava autorizado a ir para o exterior. A ministra fala que ninguém quer que um indivíduo forte que eles não conseguem controlar entre em seus países, e com isso eles provavelmente vão fazer o possível para prevenir sua chegada. E o Bin fala que para fazer isso, eles estão tentando descobrir a data de partida dele.
A ministra fala que o teleporte entre países é impossível e a única opção é pegar um avião e eles vão dar o seu melhor para descobrir isso com antecedência. Kim fala que acha que ela não precisa se preocupar com isso, pois ele tinha uma ideia, assim fala para preparar para partir imediatamente. No rádio é informado que 2 veículos deixaram a unidade e presume-se que a pessoa de interesse está a bordo, com o nome Dragão. O cara fala que vai segui-los e com isso pega sua moto e vai rapidamente atrás dos veículos. Ao se aproximar do carro, ele sabia que eles iriam chegar ao aeroporto em breve e se eles entrarem no aeroporto vai ser difícil continuar perseguindo eles. Com a ajuda de outros, eles conseguem parar o carro. Outro cara pede perdão por dirigir irresponsavelmente. O agente que sai do carro fala que vai cuidar disso e acionar o seguro, com isso eles poderiam ir embora. O cara da moto, ao olhar dentro do carro, percebe que ele não estava dentro. Neste momento, a ministra começa a rir. O cara da moto avisa que ele não estava no veículo e assim solicita uma busca no aeroporto. Yui fala como esperado, tem algumas pessoas observando. A ministra fala que se ela estivesse no lugar deles faria o mesmo, e esse é o tipo de trabalho que pessoas como ela têm que fazer. Kang pergunta onde estava Kim, ele questiona se Kim também estava indo, Joe confirma. No aeroporto, o cara se pergunta onde ele estava. Uma pessoa no rádio fala que todas as unidades eram para segurar a sala de embarque e a entrada. Uma pessoa fala no rádio para o cara chamado Kane para conseguir uma passagem e segui-los no avião. Em seguida, alguém esbarra nele e entrega as passagens. Assim, ele joga o rádio no lixo e vai rapidamente para o avião. Ao observar os outros, ele se pergunta onde estava o dragão. Ao olhar no celular, para sua surpresa, ele recebe uma mensagem com a missão completa e o dragão não entrou a bordo. Estava aparecendo nos noticiários. Ele fica bastante surpreso e assim o código vermelho é cancelado e era para ele aguardar em Hong Kong. Na sala do presidente, a ministra fala que a transmissão ao vivo tinha acabado e ele deve ter partido agora. O presidente pergunta se tudo terminará bem, a ministra fala que ele ficará bem. O presidente pede desculpas pelos problemas que ela estava passando. A ministra fala que não há nada que possa fazer sobre, pois ele é o homem que tem a atenção do mundo inteiro. Kim estava usando seu poder para voar até Hong Kong e como ele estava sobrevoando bem perto da água, nenhum radar poderia monitorar ele. Kim pensa para o hype e esperar por ele, pois estava chegando. Em outro lugar, um cara acaba se esbarrando em outro e pouco tempo depois ele acaba se esbarrando em Yubin. O cara pergunta se estava apenas encontrando pessoas cegas e assim fala para ele pedir desculpas. Ele tenta segurar Yubin, mas nada adianta. O cara se pergunta que tipo de força era essa. Yubin estava seguindo 2 caras, ao chegar em um beco eles acabam parando. Um dos caras pergunta quem é ele, e Yubin fala que não sabe falar cantonês muito bem, e com isso ele usa um fone especial onde o usuário será capaz de entender e falar todas as línguas estrangeiras. Um dos caras pergunta quem enviou ele, e Yubin fala que não sabe nada disso, pois só queria conhecer o chefe deles. O cara fala que parece que ele precisa de uma mensagem, em seguida mais outros aparecem. Um deles fala que esse cara quer conhecer o chefe deles, com isso quem sabe talvez ele possa ser capaz de encontrar o chefe mais morto. Yubin pergunta se realmente precisa disso, logo em seguida todos vão para cima de Yubin, mas rapidamente ele dizima todos. O cara que sobrou fala para ele ficar parado antes que ele tenha um buraco na sua cabeça. Este cara pergunta quem enviou ele, se foi a Associação do Dragão Celestial ou a Gangue Viper. Yubin pergunta que tipo de nomes são esses. Os outros que Yubin tinha derrotado acabam se levantando, e assim eles vão para cima de Yubin novamente, mas sem dificuldade ele derrota todos com suas armas. Ele fala que as armas de rank mítico são realmente diferentes. O cara fala para ele não chegar perto, pois realmente iria atirar nele. Mas logo em seguida Yubin o derrota também. Em outro lugar, na base secreta, Yui pergunta se isso é uma armadilha. Joe fala que eles também estão suspeitando disso, onde não importa o quão confiante essa pessoa esteja em sua força, não é fácil mostrar seu esconderijo tão descaradamente. A foto à esquerda é uma foto ampliada que foi tirada com a câmera da senhorita Yui, e a foto à direita é a que o Serviço Nacional de Inteligência tirou em Hong Kong naquela época. Em seguida, Kim pede para o sistema analisar. O sistema começa a procurar semelhanças entre as 2 fotos. Com isso, foi determinado com 95,32% de precisão que essas 2 fotos foram tiradas no mesmo horário e mesmo lugar. Kim fala que essa pessoa realmente estava em Hong Kong, independentemente de ser uma armadilha ou não. Joe fala que ele reconheceu isso apenas dando uma olhada. Yui pergunta como ele reconheceu isso, pois ela não consegue dizer onde, não importa quanto ela olhe. Kang fala que não sabia também e diz que Kim é realmente incrível. Pouco tempo depois, Yubin traz um dos sobreviventes. Joe fala que vai fazer algumas perguntas. O cara fala para ela perguntar o que quiser. Ela pergunta se havia alguma pessoa suspeita entre os executivos do sindicato. O cara não entende bem. Joe fala se havia alguém capaz de se transformar em um monstro ou algo do tipo. O cara pergunta como ela sabe disso.
Em outro lugar, um cara vem informar que receberam informações de que os garotos foram atacados. O chefe pergunta quem foi, o cara fala que eles não sabem. O cara pergunta se não seria melhor pedir ajuda a eles. O chefe pergunta se ele realmente pensa nisso, ele fala que não precisa de ajuda para lidar com algo assim. De qualquer forma, ele pergunta se eles estão seriamente machucados, o cara confirma e pede desculpas. O líder, irritado, fala que ele não tem que se desculpar, pois quem os atacou é que deveria estar pedindo desculpas. Ele fala que já fazia um tempo desde que tiveram uma guerra. Pouco tempo depois, um cara vem informar que todas as preparações estavam completas. O líder fala que de agora em diante procurem por ele, e assim todos saem em busca de Yubin. O líder fala que podia sentir o cheiro de sangue. Em outro lugar, Kim pergunta se as armas são úteis. E Yubin fala que definitivamente consegue sentir a diferença de uma arma de rank mítico. Um pouco antes, no laboratório, a tenente mostra a ele as novas armas. Ela diz que isso foi feito com os restos recuperados do Dragão de Fogo, e a presa do Dragão da Luz, a arma do ex-vice-líder da Guilda do Escudo, Park, foi usada como base para esses novos equipamentos. A ministra fala que aqueles que vão para o exterior, eles não podem simplesmente levá-los sem nada, e esses itens foram especialmente customizados para eles. A tenente fala que todos são itens míticos, e Yui pergunta à ministra se ela realmente estava dando esses itens para eles. A ministra questiona como ela pode simplesmente dar isso para eles. Yui fala que ela claramente disse que foram especialmente feitos com eles em mente. Em seguida, pela reação da ministra, Yui pede desculpa pois estava sendo gananciosa. A ministra fala que todos esses itens foram feitos com dinheiro dos contribuintes, com isso ela não pode simplesmente dar as armas que foram feitas com dinheiro deles. E até voltarem da sua missão, ela vai alugá-los para eles. Com isso, ela pede para eles que sejam cuidadosos para não perderem ou danificarem essas armas. Kang pergunta qual dessas é a dele. A tenente fala que para Kang eles prepararam esse manto, porém assim que ele tenta pegar o manto, uma forte energia o joga para trás. Kim se pergunta o que foi isso. O sistema informa que uma rejeição do item foi observada. Kang tenta pegar novamente, mas nada adianta. Kim fala que ele é incrível sem esse tipo de coisa. Kang fica feliz com o elogio de Kim. Voltando ao presente, o sistema informa que o beco à direita era o caminho, assim que fala para eles seguirem por aquele caminho. Em um lugar mais afastado, um grupo de caras estava andando pela cidade. Uma das pessoas pergunta se estava tendo alguma guerra, outro fala que eles estavam quietos por um tempo e o que aconteceu. Outro cara fala que as gangues foram atacadas recentemente. Pouco tempo depois, eles chegam até um beco, mas rapidamente todos são derrotados. Um dos caras pergunta se foi ele quem atacou o pessoal dele. O cara fala que ele é realmente confiante e assim vai para cima dele. O cara da lança rapidamente se prepara para lutar também. Voltando para Kim, Yubin fala que tem alguém além deles. Ao chegarem no beco, eles veem várias pessoas eliminadas. Yubin fala que parece que a luta já acabou. Um pouco mais à frente, Kim encontra uma coisa. O sistema informa que tem um traço de uma dungeon instantânea. Kim pergunta o que seria isso. O sistema diz que alguém randomicamente criou uma dungeon. Kim fica bastante surpreso. Em seguida, um portal se abre diante dele. Ao tocá-lo, o sistema informa que ele se conectou a uma dungeon instantânea privada, e assim ele começa a entrar nessa dungeon. Os outros ficam surpresos porque Kim simplesmente some. Kim é transportado para dentro da dungeon, e o sistema informa que a fusão é limitada dentro de uma dungeon instantânea e o sinal não pode ser rastreado. Ao escutar uma explosão, ele fala que isso não é necessário, e assim ele chega até o local onde o cara estava lutando contra os outros. O cara pergunta quem é ele, mas antes pergunta como ele conseguiu entrar nesse lugar. O sistema informa que o recurso de tradução automática foi ativado. Kim fala que era isso que queria perguntar, questionando quem é ele. Kim se pergunta se foi essa pessoa que criou essa dungeon. O cara fala que esse é um cenário em que ambos estavam fazendo perguntas e nenhum deles está respondendo. Com isso, ele fala para decidir quem vai responder primeiro com a batalha, em seguida quem ativa sua forma de despertado. Antes, a tenente informou que ele não pode usar o traje de combate enquanto estiver no exterior, pois teria uma grande chance de revelar sua identidade se ele estiver usando o traje. Kim fala que estava de boa, além disso ele estava com um pouco de vergonha do traje pois ele era apertado. Voltando ao presente, o cara vai rapidamente para cima dele. Em outro lugar, Kang estava triste porque Kim desapareceu, e o Bin se pergunta como ele desapareceu se isso foi uma armadilha. Em seguida, várias outras pessoas aparecem e o Bin pensa que isso já estava ficando chato. Com isso, ele fala que primeiramente vão procurar por outras pessoas, pois acha que as coisas não vão ser diferentes. Voltando para Kim, ele facilmente desvia. O cara tenta de tudo para acertá-lo, mas nada adianta, Kim desvia facilmente. O cara fala que isso é incrível, pois não tinha ouvido falar nada sobre um artista marcial como ele nesse país. Em seguida, o sistema informa que a energia da Stone foi detectada. O cara tenta acertar um golpe em Kim, mas ele consegue se defender. O cara não consegue acreditar que ele desviou do seu ataque só com as mãos.
Rapidamente, em seguida, ele tenta jogar sua lança, mas Kim sem dificuldade também defende. O cara tenta contra-atacar, no entanto, sua lança passa por dentro de Kim. O cara se pergunta se isso era uma ilusão, mas na verdade Kim se moveu tão rapidamente que já estava atrás dele, e ele fala que agora é sua vez, dando um soco nele o jogando para longe. Ele não conseguia respirar após isso, onde era como se ele tivesse sido acertado por uma carreta. Kim pergunta se ele quer falar agora. O cara fala que seu mestre disse que não deve ser exigente com seus métodos quando se almeja a vitória. Onde se nada funcionar apenas fuja, e com isso ele fecha a dungeon instantânea saindo deste lugar. O sistema informa que a entrada da dungeon desapareceu, e com isso iria fechar, e a dungeon ficaria permanentemente em quarentena. Logo em seguida, Kim simplesmente rasga a dimensão e retorna para a realidade. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!